Aí agora ele está no caminho de Damasco, e ele ouve uma voz, e essa voz é uma voz soberana. Ele nunca havia ouvido uma voz como essa, mas mesmo assim o temor bate no seu coração, porque já que ele tirou a paz do povo de Deus, estava na hora agora de Deus tirar o que dele? A paz dele. Estava na hora de Deus o confrontá-lo. Por quê? Porque a coisa mais difícil na vida é ser confrontado. Sabia disso? Tem pessoa que não consegue ser confrontada. O dia que ela é confrontada, você ganhou um inimigo. O dia que você concorda, está tudo bem. Mas se confrontar, você vai conhecer uma outra pessoa. É ou não é? Se você confrontar uma pessoa, ela vai ter que se posicionar, ou positivamente, ou negativamente. Você já viu que tem pessoa que é tão paciente que você tem até medo quando ela fica nervosa? Quando ele fica nervoso, a pessoa diz: não mexe comigo não, eu estou calmo, mas não mexe não, me deixa no meu canto. Por quê? Porque a pessoa sabe que quando você confronta ela, ela tem uma reação diferente. Uma reação que nem mesmo ela às vezes, ou ele, está preparado para ter. Por quê? Porque nós podemos ter reações que a gente não sabe. Por quê? Porque a gente não se conhece. Só Deus conhece o nosso coração. Você não sabe do que a pessoa é capaz de fazer. Dependendo do que ela vê, do que ela presenciar, você não tem noção disso. Então diariamente nós temos que tomar conta de si próprio. Diariamente nós temos que se policiar. E quando Saulo é confrontado aqui, ele não entendeu, mas a sua história estava mudando naquele dia. Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele não cai na terra dizendo: quem é? Quem é que está falando comigo? Quem falou comigo? O que aconteceu comigo? Os olhos de Paulo, quando a luz vem diante dele, o globo ocular dele derreteu. Toda a soberba, toda a arrogância, toda a prepotência caiu no chão. E ele não levanta de uma vez só. Ele entendeu que quem estava sobre ele era maior, era mais forte, era um ser espiritual, era um ser celestial. Tanto que ele começa se levantando dizendo: quem és tu, Senhor? Tipo assim, eu não conheço, mas eu sei que o Senhor é soberano. Eu não te conheço, mas eu sei que o Senhor é forte. Eu não te conheço, mas eu sei que a sua graça é grandiosa sobre a minha vida. E ele levanta daquele jeito, e quando ele vai levantando, ele perdeu a visão. E quando ele perde a visão, ele perde a direção, porque quem não vê não sabe para onde vai. Tem hora que você não está acertando porque você perdeu a direção. Tem hora que você não está acertando porque você perdeu a visão. Mas hoje Deus vai te dar o GPS certo. Hoje você não vai bater mais a cabeça. Hoje Deus vai te dar o caminho da vitória. Hoje Deus vai te dar o caminho da mudança. Só quem está recebendo essa palavra, levanta a mão para cima e dá um glória bem forte, porque a graça de Deus está aqui dentro hoje. E a resposta de Deus chega para ele. E agora ele vai começar a viver uma experiência diferente. Ele vai começar a viver algo diferente na vida dele. Porque nem sempre servir a Cristo é só rosas. É problema. É dificuldade. Do livro de Romanos capítulo 5, se você tiver fácil aí. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Deus te promete é paz. Eu não estou dizendo que você entrou aqui agora, seus problemas vão sumir amanhã. Eu não estou dizendo que você entrou aqui agora e do nada Deus pode te curar, sim. Mas eu não estou dizendo que você pode ser curado do dia para a noite. E se não for? O que Deus te promete é paz. Porque quando você paz, você tem equilíbrio. Quando você tem paz, você tem graça sobre a tua vida. Me prova, pastor. Gênesis. Adão e Eva tinham o quê? Tinha paz. Por quê? Porque na ausência do medo, o que manifesta é a paz. A paz é o que? A graça. A paz é o que? O equilíbrio. O mundo pode estar caindo lá fora, os discípulos desesperados, mas Jesus estava onde? Dormindo. Por quê? Porque ele era a própria paz. O que vai definir a sua vida não é o resultado que você tem, é o equilíbrio de paz que está aqui dentro. Ainda que Deus não te cure, mas se você tem a paz, quer ver uma coisa? Adão e Eva tinham o que no jardim do Éden?
paz. Mas quando o pecado entra, a paz sai. O que ele diz? Eu ouvi a voz do Senhor e temi. Eu tive medo. Por quê? Porque o pecado entrou. Mas a Bíblia diz que Adão conversava com quem? Com Deus. Aonde? No jardim. Mas quando o pecado entra, a paz, ela sai. E quando não tem paz, tem o quê? Medo, insegurança, falta de resiliência, falta de coragem, falta de determinação. Sabia que tem pessoas que projetaram fazer tantas coisas, mas desistiram até mesmo antes de começar? Desistiram. Por quê? Porque faltou paz. O diabo sabe que quando ele tira a sua paz, ele tira 100% o seu equilíbrio. Ele tira 100% o seu direcionamento. Uma pessoa pode ter tudo, mas se ela não tiver paz, ela não tem nada. O diabo quer mexer com você, ele tira a sua paz, ele tira o teu sono, ele coloca preocupação, ele coloca ansiedade, ele coloca o medo, ele coloca a insegurança, e ele sabe que isso domina o sentimento de qualquer pessoa. Isso tira a paz de qualquer pessoa. E uma pessoa, quando não tem paz, ela pode estar no melhor lugar e parece que ela está no pior lugar. Porque a paz não tem preço. A paz não se compra. Você compra qualquer coisa, menos a paz. Porque a paz é a chave mais importante que existe. Porque quando você tem paz, você tem coragem. A vida, talvez financeira, não está boa. A vida, às vezes, emocional, não está boa. Mas quando você tem a paz de Cristo, você tem ferramenta para permanecer de pé. Porque o problema de muitas pessoas é não ter a inteligência espiritual de administrar a sua vida nas piores turbulências que você vai enfrentar. Por quê, pastor? Problema todo mundo tem. O mundo é injusto, sim. Você vai ser confrontado, sim. Você vai enfrentar problema, sim. A grande questão, você está pronto para enfrentar o problema? Você vai se desesperar? Você vai fugir de novo? Você vai pular do barco de novo? Você vai voltar de novo para o Egito? Ou você vai respirar, vai encher o peito e vai dizer, independente do que está acontecendo, eu sei que Jesus está dormindo lá embaixo, daqui a pouco ele vai levantar e vai acalmar a tempestade na minha vida. Eu sei que os problemas estão batendo na minha porta, mas eu sei que tem um Deus no céu que zela por mim, pela minha casa e pela minha família. Eu sei que o problema está diante de mim, mas eu não vou permitir que a ansiedade, que a opressão, que a depressão venha diante de mim. Porque quando o diabo coloca o medo de você, o medo sobre você, ele diminui você. Uma pessoa com medo muda até o jeito de falar. Uma pessoa com medo muda até o jeito de andar. Uma pessoa com medo não consegue se posicionar. Uma pessoa com medo não tem autoridade, não. Uma pessoa com medo fica vulnerável. E o diabo olha para uma pessoa com medo, ele vê todas as aberturas que ele precisa para destruir a vida dessa pessoa. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui muito claro: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, não importa o que aconteceu no passado, não importa as suas dores, não importa o que falaram de você, não importa se fizeram injustiça com você, não importa o que aconteceu até ontem, porque a partir de hoje eu vou dar a direção que você precisa. Mas pastor, como é que eu vou me encontrar? Qual o propósito real de Deus na minha vida? Como que eu vou me colocar na posição que Deus quer? Por intermédio da sua palavra. Somente a palavra pode dar paz. Somente a palavra revela Deus em você. Somente a palavra justifica a graça de Deus sobre a sua vida. O conhecimento terreno é limitado. A sabedoria
é limitada, mas a palavra ela se renova a cada dia sobre a tua vida. O Senhor está dizendo que o que falta na minha vida é palavra, sim. Eu estou dizendo que o que falta na sua vida é palavra. E como é que recebe palavra? Ouvindo. Como é que recebe a palavra? Meditando. Como é que recebe a palavra? Lendo. Relacionamento com Deus. Abre a janela do céu para qualquer pessoa.